Olá, então vamos iniciar essa nossa caminhada vendo, meditando, aprendendo com o Evangelho de São João. E assim, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Este veio como testemunha, para dar testemunha da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Eis aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: Quem és tu? Ele fez esta declaração que confirmou sem hesitar: Eu não sou o Cristo. Pois então, quem és? Perguntaram-lhe eles. És tu Elias? Disse ele. Não o sou. És tu o profeta? Ele respondeu. Não. Perguntaram-lhe de novo. Dize-nos afinal quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E ele respondeu. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Alguns dos emissários eram fariseus. Continuaram a perguntar-lhe: Como, pois, batizas? Se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta. João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não o conheceis. Esse é quem vem depois de mim. E eu não sou digno de lhe desatar a correia do calçado. Esse diálogo se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse: Depois de mim virá um homem que me é superior, porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel. João havia declarado: viu o Espírito descer do céu em forma de pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu ouvi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus.
No dia seguinte estava lá João outra vez com os 2 dos seus discípulos. E, avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede. Respondeu-lhes ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão do Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Levou a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que quer dizer pedra. No dia seguinte, tinha Jesus a intenção de dirigir-se a Galileia. Encontra Filipe e diz-lhe: Segue-me. Filipe era natural de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e diz-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: Pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou: Vem e vê. Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro, e diz: Eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: De onde me conheces? Respondeu Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: Porque eu te disse, eu te vi debaixo da figueira, crês. Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, neste primeiro capítulo, inicia-se com o prólogo, uma confissão de fé cristológica. Oferece o testemunho da fé da comunidade em Jesus. E a história básica e o estilo deste prólogo são de um hino. Esse hino revela o mistério da encarnação reveladora da glória de Deus e pode ser estruturado em 3 grandes blocos. Primeiro, a preexistência e atividade criadora do Logos, do Verbo. Segundo, a revelação e recusa. E o terceiro bloco, a revelação e a acolhida. Na pré-existência e atividade criadora do Logos, João inicia o Evangelho com no princípio. Da mesma forma que começa lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio Deus criou o céu e a terra. Então o Logos, a palavra, o Verbo, designa o Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, encarnado para revelá-lo ao mundo inteiro. Também se afirma a divindade do Logos, quando no versículo diz: e o Verbo era Deus, mostrando essa divindade deste Verbo. E também é uma confissão de fé, que corresponde a de Tomé, quando ele disse: meu Senhor e meu Deus, lá no capítulo 20, versículo 28. Então assim o Evangelho se abre e se encerra com a confissão da divindade de Jesus Cristo. A palavra, o Verbo, procede tudo, que engloba por inteiro
a obra da criação e da salvação. O segundo bloco é a revelação e a recusa. O Logos é fonte de vida, e essa vida não ficou escondida, mas ela brilha e se manifesta, ou seja, é luz. Mas existe uma hostilidade e uma recusa. A revelação da luz põe-se às trevas, que querem sufocar a luz de Cristo. E essas trevas são o mundo, que significa aqui para João as pessoas que recusam a obra salvadora de Jesus. Não só veio a palavra da salvação para o mundo, para os gentios, mas também para o seu povo escolhido, para os seus. Então o mundo criado pelo Logos era bom, mas este mundo, por livre escolha, livre arbítrio, não reconhecendo a luz, se torna mal. E a recusa aqui para João constitui a grande tragédia da humanidade. E o terceiro bloco é a revelação e a acolhida. Nem todos se opõem a essa revelação. E aqueles que creem em Jesus recebem o poder de serem filhos e filhas de Deus. E a filiação divina é um dom de Deus, como o versículo 14 se chega à parte central deste prólogo. O versículo 14, que está escrito: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e de verdade." Então aqui é a parte central deste prólogo. No homem Jesus resplandece corporalmente a divindade, ou seja, Deus habita em nós. A presença divina, ligada antes à tenda do deserto, lá no tempo do Êxodo, depois ao templo de Jerusalém, habita agora na pessoa de Jesus, o Logos feito carne, o Verbo que se encarnou. A comunidade crente, o nós do prólogo, contempla em Jesus a glória de Deus, o poder e a majestade de Deus. Nele reside toda a bondade e misericórdia de Deus, e elas estáveis, firmes e que duram para sempre. E em seguida nós vemos o testemunho de João, João Batista, primo de Jesus. Então, historicamente, João é o precursor de Jesus, É um personagem importante, principalmente nessa primeira parte do Evangelho. Então, João anuncia como testemunha a chegada dessa luz, nessa tocha que brilha a serviço da verdade, que é Jesus, que é Cristo. O símbolo da luz domina todo esse Evangelho, com o dom da vida. E a partir do versículo 19, abre-se o ciclo do Batista, que vai se encerrar lá no capítulo 3, versículo 30. Então aqui a sua função é de precursor do que há de vir, para ser testemunha do que chegou. Então, diante de Israel, o povo escolhido, João dá o seu testemunho. É lá no versículo 29, quando ele diz: "Eis o Cordeiro de Deus", significa que esta expressão delimita a unidade teológica do Evangelho. E aqui podemos ver 3 traços. Primeira, o Cordeiro vencedor, que é uma imagem apocalíptica para designar o líder soberano e messiânico. Depois, o Cordeiro expiatório, a imagem do servo de Javé, que redime com sua morte
um sacrifício. E também o Cordeiro Pascal Libertador. Jesus se entrega pelo pecado do mundo, como Cordeiro da Páscoa Judaica, que a gente pode ver lá no Êxodo, capítulo 2, versículo 46. Então, de Jesus na cruz, tal que se faz com o Cordeiro Pascal, né, a Páscoa Judaica, não foi quebrado nenhum osso. Aí está lá no capítulo 19, versículo 36. Então, Jesus é esse Cordeiro vencedor, esse Cordeiro expiatório, o Cordeiro Pascal Libertador. E como Jesus tira da humanidade o pecado? Jesus apaga o pecado, assumindo a condição humana e oferecendo-se na cruz, como oferenda voluntária e serviço de amor. Do alto da cruz nos dá o Espírito Santo. Lá no capítulo 19, versículo 30. E este Espírito Santo purifica e perdoa todos os nossos pecados. Podemos ver lá no capítulo 20, no versículo 22 e 23. E o batismo de Jesus é narrado através do testemunho de João, o testemunho de João Batista, que teve a revelação da messianidade de Jesus. Ele viu em profundidade e testemunha validamente que Jesus é realmente o Filho de Deus. O objeto central da visão é o Espírito, corresponde à descrição dos sinóticos. Lá em Mateus, ele cita o Espírito de Deus, Marcos fala o Espírito e Lucas o Espírito Santo. O Espírito Santo que vem do céu, ou seja, é um Espírito que procede de Deus. A nota específica do Evangelho de João é a força insistente com que salienta que o Espírito permanece em Jesus, lá no versículo 32 e 33. Eu vi o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água disse: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Jesus é o lugar habitual e possuidor desse Espírito. E o porquê o tem, poderá infundi-lo mais adiante da cruz. E também aos discípulos no cenáculo. Atribui-se a Jesus uma função precisa: batizar no Espírito, uma ação própria de Javé que infundiria o Espírito sobre toda a humanidade, que a gente pode ver em alguns livros do Antigo Testamento. Então, mediante a leitura conjunta desses textos da Escritura, acrescentava-se a esperança geral de que Deus iria criar no fim dos tempos e pela a infusão de seu Espírito um povo santo. Graças à permanência perfeita do Espírito em si, Jesus será o grande artífice da doação universal do Espírito. Inicia outro dia na Natividade do Batista, que estava com seus discípulos, e a partir daí se tira a consequência do seu testemunho. Então, quando João está com seus discípulos e Jesus passa ali perto deles, João generosamente cede a Jesus os seus discípulos, com uma frase que os incita a segui-lo. Eis o Cordeiro de Deus. Então, o autor quer escrever um modelo de chamado e seguimento nesses primeiros versículos, não só nos trabalhos cotidianos, no caso aqui dos discípulos de pescadores, mas como discípulos
permanentes, instruídos e preparados. Então, mediante o testemunho de João Batista e também dos apóstolos, o Evangelho nos convida a purificar o nosso olhar, a crer cada vez mais profundamente no mistério divino, mas também humano de Jesus, o único revelador, a ponte de comunicação entre o céu e a terra. Esse Jesus que dá a vida, que nos dá a vida por sua morte. Então este foi o primeiro capítulo do Evangelho de São João. E no próximo vídeo, então, vamos ver um pouquinho sobre o segundo capítulo. Então, até lá!